nós vamos falar de um ato que é feito durante os ritos, principalmente os ritos de feitura, mas também de cimentação e outros ritos, dependendo, variando da casa, da família que cultua a Jurema Sagrada e da região também. Vamos falar sobre o calço de fogo, o famoso calço de fogo que tem assustado tanta gente, mas que é tão tradicional e comum no nosso culto. O calço de fogo é o ato de queimar o braço do seu discípulo, do juremeiro queimar o braço do discípulo, marcar o braço do discípulo com cachimbo. Antigamente era feito com cachimbo e nas casas bem tradicionais é feito com cachimbo, mas dependendo da casa pode também ser feito com charuto e às vezes até com cigarro. Isso aí tem assustado muita gente, tem criado muita polêmica e existem pessoas despreparadas para fazer o culto que estão fazendo de forma errada, causando danos ao braço das pessoas e até agredindo muitas vezes. Bom, para falar de uma coisa, a gente tem que falar de outra. Vamos falar sobre os 4 elementos da natureza e a sua ação, sua atuação no culto Jurema Sagrada. Nós podemos encontrar a presença dos elementos da natureza em todo o culto Jurema Sagrada, tanto na sua origem como na sua liturgia, na sua ritualística. Nós encontramos o elemento terra. No culto Jurema Sagrada, ele é um agente mantenedor de força, mantenedor de energia, sustentador. Ele é presente nas cascas, nos paus, nas raízes, no cipó, até mesmo nas sementes, no barro que está presente nos alguidares, nas vasilhas. Bom, enfim, vamos resumir porque é outro assunto e é complexo. Nós encontramos também o elemento ar como agente transmissor. Ele é presente nos incensos, nos defumadores, até na fumaça dos cachimbos. Nós encontramos também o elemento água, que é um agente condutor. Nesse caso, ele é condutor dentro do culto Jurema Sagrada. Ele é presente nos banhos, nas macerações, ele é presente nos chás, ele é presente dentro das princesas e dos príncipes, né? Dos copos e das taças dos senhores mestres, dos guias, dos príncipes da Jurema. Enfim, quem é juremeiro entende do que eu estou falando. O elemento água também presente. E até que enfim vamos falar do elemento que cabe o assunto de hoje, o elemento fogo. Lembrando que ainda tem o elemento éter também, mas este tem outro nível de atuação, atua num plano fluídico, muito mais ligado ao mundo dos encantos, é outro assunto. Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar do 4º elemento, podemos dizer do 4º, elemento fogo. O fogo, que é um agente ativador, é um agente que dá vivificação, que dá ativação à força. O fogo é que desperta o encanto que mora no pau, é que desperta ali a força do cozimento, que vai cozinhar as cascas, que vai cozinhar as raízes. O fogo é aquilo que queima o fumo, é um elemento ativador. Então já vimos os elementos, né? Terra mantenedor no culto Jurema Sagrada, água condutor no culto Jurema Sagrada, ar transmissor no culto Jurema Sagrada, temos que lembrar das fumaçadas, e o fogo, um elemento ativador. É com base nesse elemento que podemos falar desse ato que funciona durante os ritos. Esse ato, ele é um ato que é rebuscado, que é reelaborado, que é remontado a partir de 2 coisas. De antigos ritos de passagem indígenas, ritos tupis, ritos tapuias, bom, enfim, de passagem da idade jovem para a idade adulta dos índios, onde se queimava a pele, ou através da brasa mesmo, ou através de folhas que ardiam, que queimavam, e também traz o conceito do sertanejo, de marcar seu gado, de marcar aquilo que é seu, do vaqueiro, do boiadeiro, de marcar, de calçar, de ferrar o seu gado, de marcar aquilo que lhe pertence. Então, a partir desses conceitos, e passando pelo tempo, por várias relaborações, influências culturais, nós chegamos ao ato durante os ritos de calço de fogo, calçamento de fogo. É quando o juremeiro, existe ponto para isso, viu? Existe momento para isso, existe uma cerimônia para isso, mas é quando o juremeiro queima, marca o corpo do seu filho. Gente,
Esse ato de marcar é para dar proteção, é para marcar o seu afilhado e também para marcar na pele, calçar na pele o divisor de águas, o antes e o depois, como um rito de passagem mesmo, para uma nova fase de vida, para uma idade, digamos, adulta dentro do culto, onde o juremeiro tem mais responsabilidade, mais encargo e carrega aí os seus direitos. Esse ato tem sido levado de forma errada em algumas casas. Muitos juremeiros descompreendidos, muitos juremeiros que mostram muitas vezes na internet uma coisa, mas dentro da sua casa, no dia a dia, não funciona daquele modo, funciona de outra forma, não sabem fazer este ato. Este ato tem que ser um ato seguro, não pode ser de forma obrigada, porque a espiritualidade não funciona com fé obrigada. A fé nasce dentro de você, é espontânea, tem que fluir, tem que ser uma coisa que você concorde para que haja harmonia com a espiritualidade naquele momento. Então, o calço de fogo não pode ser uma coisa obrigatória. Tem que ser no momento em que o discípulo está preparado, tem que ter um momento para isso, tem que ter um rito para isso. Não pode ser dado como estão dando em algumas casas, que abrem verdadeiros buracos nos braços das pessoas, que abrem feridas feias. Pelo contrário, o calço de fogo é apenas um toque com a brasa no braço, em determinada parte do corpo, aí quem vai indicar é o mestre que está presente, o juremeiro, marcando o corpo do discípulo. Faz parte de nossos ritos? Faz parte sim. É tradição sim. Muitas vezes é difícil de muitos compreenderem? Sim, é difícil, mas todo culto, toda religião tem sua ritualística, que sendo debatida ou não, acontece porque é tradicional e mantém a nossa cultura viva. Isso tem que ser levado de forma digna e não de forma cruel, malvada ou até mesmo agredindo, danificando o corpo das pessoas. Em algumas casas é dado só um toque com a brasa, em outras é dado 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Em algumas acontece até de dar 7, o que particularmente, é minha opinião, eu acho que já é um exagero. Calço de fogo não é, o batismo de fogo não é realizado por nada, nem por qualquer um. Escolham bem seu juremeiro, vejam bem, ao vivo e a cores, e passem um tempo naquela casa, antes de firmar qualquer compromisso, para ver se aquilo que é vendido na internet realmente se passa naquela casa. Um grande abraço, fiquem com Deus.